E a aula de hoje, o assunto, eu diria que é um assunto muito prático, né? Um assunto que ele trata assim daquilo que é a nossa necessidade em termos de aplicação, porque nós vamos falar sobre as leis, né? As leis cósmicas ou leis divinas. E essas leis, elas estão intimamente ligadas a tudo que faz parte da criação, a tudo aquilo que existe no universo. Então, quando nós falamos sobre essa potencialidade, né, que vem através das leis, que é a nossa interação, a nossa relação com aquilo que nós vivemos, é onde nós encontramos a possibilidade, a condição para que a gente consiga realmente entender o que é a vida, como ela funciona, porque tudo no universo é ordem, tudo no universo é inteligência, tudo no universo é perfeição. E nós vivemos dentro de uma estrutura de mundo que nós mesmos criamos, né? E quando eu digo nós é em termos de humanidade. Nós criamos uma estrutura de mundo desde que a humanidade saiu dessa concepção das leis, saiu dessa direção das leis e estabeleceu as suas próprias leis, ou pelo menos foi parcializando as leis divinas. Foi fazendo com que essas leis se tornassem uma relação entre humanidade e universo com distinção, com diferenciação. Isso foi o que fez com que nós nos afastássemos, em grande medida, daquilo que é a nossa grande realidade, daquilo que é a nossa existência, da nossa possibilidade de felicidade, de expressão, ou seja, de realidade. Nós estamos muito distantes disso, infelizmente, mas o caminho se tornou, de alguma forma, um caminho muito, vamos dizer assim, muito particular. A escolha se tornou muito pessoal, cada um escolhe dentro do seu tempo, dentro daquilo que acredita que seja o melhor, e tudo isso, independente do que a gente faça, né, ou seja, indo para o caminho certo ou não, as leis não mudam, as leis não se alteram por conta do nosso desejo, da nossa vontade. Elas vão continuar sendo sempre as mesmas leis imutáveis, como Deus as estabeleceu, como a inteligência do universo as mantém desde todo sempre. E a gente vai seguindo com essa proposta de que a gente está acertando uma hora e errando em outra, porque nós criamos essa condição de dualidade, como a gente diz. Então, a energia, no momento, ela funciona de uma maneira, em outra ela funciona de outra. Com isso, a gente tem a sensação de que hoje está bom, amanhã está ruim, de que as coisas podem acontecer de variadas formas e que a gente não necessariamente tem o controle sobre elas. O controle que nós não temos é exatamente por conta daquilo que nós promovemos através de todo o nosso mecanismo inconsciente que vai gerando resultados e mais resultados. Então a gente vai olhar exatamente para esse caminho das leis, né, que é o que a gente apresenta na lição de hoje, de uma maneira com toda certeza bem resumida, porque se fosse para se aprofundar nisso, a gente ia ficar, acho que, algumas semanas aqui falando a respeito, porque é muito extenso e bem amplo o assunto. Então a gente vai percorrer e ao longo das próximas lições elas vão sempre aparecer. A gente vai perceber que, como já dissemos, tudo está interligado. Então as leis que a gente que estamos falando hoje, elas estão atreladas àquilo que foi a chegada, a história da humanidade no passado no planeta e como tudo se desenrolou. Tudo isso faz parte do nosso processo aqui. Então, vamos começar, vamos para a nossa parte aqui da apresentação. Deixa eu só mudar a tela. Já falamos sobre o livro, é o nosso livro base de referência, e agora nós vamos hoje tratar da lei cósmica.
né? A lei que estabelece a ordem em todo o universo, para todos os seres, toda a criação. Bom, nós chamamos essas leis, né, de leis divinas. Elas são as leis que ordenam, que organizam tudo aquilo que nós conhecemos através da vida. Sem essas leis, nós não teríamos condições de nos manter dentro da criação. Elas são exatamente a base, a estrutura fundamental. Então, essas leis cósmicas se aplicam para absolutamente todos os seres da criação, não importa em que nível nós imaginemos que esses seres estejam, eles estão sob essas leis cósmicas e é somente a elas que esses seres devem obedecer, né? Essas leis, elas acontecem durante a encarnação ou entre as encarnações, ou seja, nada está fora dessas leis, tanto durante o período em que nós estamos encarnados, como o momento do desencarne, o momento entre encarnações, nós estamos sujeitos a essas leis e elas vão estar sempre ali direcionando, determinando aquilo que é o nosso caminho. Inclusive, os seres, como nós conhecemos como seres cósmicos, né, seres excelsos, ou os chamados mestres ascensos, aqueles que passaram por todo o processo de encarnações e alcançaram a libertação, eles também estão sujeitos a essas leis e, inclusive, né, nesse estado ascensionado, assim como os seres cósmicos, eles respeitam e respondem através dessas leis, trabalham sempre em conformidade com essas leis divinas. Nossa meta aqui é a ascensão e a libertação. Conhecer as leis de Deus. Isso é o nosso grande propósito dentro dessa conformação, dentro dessa construção. Então, a ascensão, ela é a nossa realização através dessa libertação. E nós só vamos conseguir alcançar essa libertação perdão, a partir do momento que nós estivermos cumprindo essas leis que são estabelecidas por Deus através das leis divinas, através daquilo que é a ordem do cosmos. Bom, a obediência às leis. Que leis são essas? Quais são as leis que regem o universo? Nós vamos falar aqui sobre algumas dessas leis e, inclusive, nessa aula, nós vamos tratar de uma parte delas e nós vamos ter uma outra aula dando sequência às leis que nós escolhemos aqui, que elas estão listadas para que a gente possa olhar e entender um pouco melhor. Então nós temos a lei da harmonia, que é uma lei que rege, na verdade, todas as outras leis. A partir da lei da harmonia, todas as outras leis estão fundamentadas. Nós temos a lei do karma. A lei do karma, a gente vai olhar para ela hoje ainda, a gente vai entender um pouquinho mais como funciona, assim como também a lei de causa e efeito. E aí nós temos a lei da reencarnação, lei do perdão e lei da conservação da energia. Essas últimas três nós vamos ver na próxima aula. Hoje vamos ver as três primeiras, lei da harmonia, lei do karma e a lei de causa e efeito. A lei da harmonia é uma lei que estabelece absolutamente tudo aquilo que nós temos em conformidade com o universo, com aquilo que nós estamos vivendo através da nossa vida, da nossa relação de mundo. Bom, é uma das leis fundamentais da vida, ou seja, como já dissemos, é a base das leis, é aquilo que faz com que realmente a vida possa acontecer, que ela se estabeleça por esse caminho do que é a realização, do que é a perfeição. Todos os elétrons, eles devem ser qualificados de maneira harmoniosa. Eles estão sujeitos
a essa lei da harmonia, porque quando nós falamos sobre elétron, nós vamos lembrar que tudo no universo é energia. E a energia, ela vem exatamente com essa condição de direcionamento através da lei da harmonia. A lei da harmonia é a origem de todas as estruturas, de toda a vida, como nós falamos no universo. E se tudo no universo é energia, então todos os elétrons, ou seja, todas as partículas de energia, se movimentam e se mantêm dentro dessa lei. A energia construtiva e harmoniosa é uma expressão natural da vida de Deus, ou seja, tudo aquilo que nós realizamos. Então, energia é a forma primordial, é a forma básica com que tudo acontece. Qualquer coisa que nós imaginemos, seja de um simples pensamento até a construção de um planeta, até a montagem de um corpo, de uma estrutura mecânica, não importa. Tudo é constituído através da mesma energia. Então, todos os reinos existentes funcionam através dessa energia e está estabelecido através daquilo que nós temos como potencialidade de realizar. Então, a energia que constrói a harmonia, que está estabelecida através da harmonia, é essa expressão natural do que Deus apresenta para todos nós. Bom, nós temos uma característica interessante, falando em termos de planeta, falando dentro da nossa condição de humanidade. Nós, atualmente, nós vivemos numa situação dentro do mundo onde nós precisamos alcançar pelo menos 51% de toda a energia que nós movimentamos de forma harmoniosa. Ou seja, 50% mais 1 é o quanto nós necessitamos para conseguir alcançar o próximo passo para a libertação, para chegar nesse nível de realização que nós tanto desejamos. Então, se a gente pensar numa vida onde, ou melhor, numa encarnação, né, vamos colocar dessa forma, se nós estamos pensando num contexto de encarnação, todo o processo da encarnação, 50% mais 1 ou 51% de toda a energia aplicada nessa vida, ela precisa ser construída de forma harmoniosa, ou seja, através da lei da harmonia. Isso para que a gente se mantenha dentro desse padrão da lei. Se a gente pensar necessariamente na libertação, falar assim, ok, agora eu quero alcançar a minha ascensão e me libertar de todas as encarnações. Então, eu vou ter que estabelecer que toda a energia que eu utilizei desde a minha primeira encarnação até hoje, ela tem que alcançar esses mesmos 51%. Eu posso ir até além, mas a gente não está conseguindo chegar nos 51%. Quem dirá ultrapassar isso? Por isso que a gente está preso ao longo de inúmeras encarnações ao longo do tempo. E isso é algo que realmente se tornou dessa maneira porque nós realmente nos afastamos muito da realidade de Deus, daquilo que é a verdadeira lei do cosmos. Bom, nós temos alguns exemplos, né, sobre aqueles que conseguiram alcançar essa realização. Nós temos aí São Francisco de Assis, que é um muito conhecido, né, principalmente dentro da cultura cristã, e foi um homem, né, um ser encarnado que demonstrou claramente como é possível se alcançar essa realização do equilíbrio, da paz, da harmonia propriamente dita. Então ele é um dos grandes exemplos nesse sentido. Da mesma forma, nós temos Gandhi, temos Madre Teresa, temos Chico Xavier e outros nomes que, se a gente fosse colocar aqui, realmente ia bem longe, né? Então,
todos esses homens, mulheres, enfim, todos esses seres que encarnaram e passaram por esse processo de realização ou de aplicação, de sustentação da lei da harmonia, eles conseguiram demonstrar que é possível realmente se manter dentro dessa esfera, dessa proposta tão elevada que é a condição para que a gente encontre a perfeição e a realização. Então, sem a lei da harmonia, não há sustentação da energia. É importante que se diga isso porque nós nos afastamos tanto dessa condição natural que o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dias, eles giram sempre dentro de oscilações, sempre dentro de movimentos que acabam trazendo a inarmonia, ou seja, a gente acaba distorcendo tudo aquilo que é a naturalidade e a força condicional que faz com que a lei da harmonia se estabeleça. Então, quando nós ficamos nervosos, enfim, todas as condições que permitem ou nos direcionam para essa situação de sair da lei da harmonia ou de nos distanciarmos dela vamos dizer assim, é algo que realmente nos tira da condição de nos alinharmos com aquilo que é a realidade do cosmos. Bom, como aplicar? É preciso manter uma aura, né, ou seja, a minha energia pessoal, sem qualquer perturbação e sustentar a paz. Manifestar o autocontrole e não se irritar. No meu caso, muito difícil com a tecnologia. Tenho que vencer muito isso ainda, porque isso me tira do sério. Então, eu preciso sempre voltar para o meu ponto, porque senão eu perco a lei da harmonia, me distancio dela. Isso é um pré-requisito para se conseguir esse processo da ascensão. Então, sem essa condição de manutenção da paz, de autocontrole, de direcionamento sobre os inúmeros, vamos dizer assim, as inúmeras formas que nos cercam, que podem nos tirar dessa condição de paz e autocontrole, aí realmente nós não estamos conseguindo aplicar a lei da harmonia. Precisamos de muitas vidas, isso é um fato. O controle de pensamentos, sentimentos, memórias, gestos, palavras faladas e toda a atividade da personalidade externa a um estado de harmonia sustentada. Então foi o que nós falamos. Nós temos realmente que treinar muito para conseguir chegar nessa condição de ter controle sobre todas essas esferas de condição que são as nossas ferramentas, né, que é o pensar, o sentir, as nossas memórias, aquilo que nós falamos, a atitude que nós temos, tudo aquilo que vem através da personalidade precisa ser sustentado através desse estado de harmonia. Senão, nós realmente não estamos conseguindo manter essa lei em prática. Bom, o serviço à vida. Como funciona? Nós temos toda essa direção sobre a lei da harmonia quando a energia se mantém em equilíbrio. Acontecendo isso, ocorrendo isso, então essa energia ela faz com que nós consigamos atender a vida, nós consigamos sim direcionar para a vida aquilo que é a proposta que Deus tem para toda a nossa relação de mundo, para aquilo que é o nosso, a nossa missão dentro daquilo que nós escolhemos. Cada um de nós tem isso muito intimamente, tem isso dentro do nosso escopo de vida. É um sentimento que vem nos se estabelecendo, que vem nos direcionando.
toda essa energia que nós falamos, ela existe através de um processo que nós conhecemos, algumas pessoas já ouviram falar, que é o cordão de prata, ou seja, a energia ela é descarregada através do cordão de prata. Esse cordão de prata, ele representa ou simboliza a nossa ligação com a divindade, ou seja, com a nossa própria essência, com a nossa consciência. Através dessa manutenção do equilíbrio, ou seja, de nós estabelecermos o contato, sustentarmos essa lei da harmonia, nós recebemos, nós mantemos a pureza dessa energia que vem através da nossa consciência suprema, né, que a gente poderia considerar como sendo a manifestação de Deus, e a partir daí isso chega até nós, até a personalidade, até essa parte que é o que nós chamamos de parte externa, né, que é a consciência externa ou a nossa manifestação aqui. A consciência ela se manifesta através da personalidade quando isso ocorre. Então, a energia pura que vem de Deus, ela passa por esse canal de comunicação que a gente chama de cordão de prata e chega até a personalidade. Aí a consciência começa a se mostrar. A verdadeira consciência de Deus começa a se apresentar e então a personalidade vai cedendo espaço para que Deus se manifeste. Esse é o exemplo que a gente falou sobre aqueles seres como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, Jesus Cristo, enfim, todos esses foram seres que conseguiram sustentar essa energia e receberam ela pura, sem qualquer alteração para poder realizar o seu processo. Bom, se tornam a partir daí, como nós falamos, canais de amor e luz, prosperidade, cura, paz, conforto, verdade, fé, ou seja, todas as virtudes que vêm de Deus. Isso é algo que se forma, né, através dessa canalização que a gente diz, né, ou seja, dessa absorção através desse canal. Então, Jesus disse, o reino dos céus está dentro de nós, né? O reino dos céus está exatamente naquilo que é a nossa essência. Então, o que Jesus colocou através desse ensinamento, através dessas palavras? É que essa consciência que nós tanto buscamos e que só se estabelece através da lei da harmonia, ela só vai se manifestar quando existir realmente esse equilíbrio, essa condição da energia descer e encontrar dentro de nós o reino dos céus estabelecido. Ou seja, ela só vai conseguir mostrar a sua face quando esse reino dos céus estiver ali realmente alinhado, equilibrado. E é o que Jesus demonstrou publicamente, foi o que ele trouxe através da missão dele. Bom, então, essa forma de atuação, né, ou seja, se a gente criar então um roteiro pensando a energia que vem de Deus, ela descarrega através desse cordão de prata que nós chamamos, ou seja, pega esse caminho que vem da consciência e chega até nós, e nós mantemos a harmonia conosco, nós estamos conseguindo com isso fazer com que toda a realização da vida, através dessas virtudes que nós citamos, elas aconteçam. Mas, se nós estamos tentando ainda, né, estamos nos esforçando, que é exatamente a nossa relação aqui com esse mundo, então, esse esforço que nós estamos fazendo, essa disposição, ela acaba atraindo a harmonia dos seres que são livres. E nós podemos, inclusive, pedir isso. É o que nós falamos sobre, por exemplo, o reino angélico. Quando nós precisamos de ajuda, nós podemos recorrer ao reino angélico para solicitar esse amparo. E os anjos são exatamente a expressão máxima dessa harmonia, do sentimento de Deus na Terra. Então nós podemos entrar em contato e pedir essa assistência
né, fazendo essa conexão através de uma vibração mais elevada, ou seja, nos esforçando para nos mantermos harmoniosos, e aí sim vamos atrair essa harmonia também para dentro do nosso mundo. Então, é tudo uma questão realmente de prática. Bom, passamos para a lei do karma, né? A lei do karma nada mais é do que a energia em movimento. Então, nós conhecemos a lei do karma aqui como sendo algo pecaminoso, as faltas que nós cometemos, ou seja, é a energia negativa que foi se acumulando ao longo do tempo. Todas essas orientações ou ideias, elas não estão erradas necessariamente, mas o karma por si só, ele é somente energia em movimento, e nós estabelecemos esse karma ou essa energia de uma forma distorcida. Foi por isso que ficou conhecido, né, como um aspecto da energia negativo, algo que nos traz essa sensação de falta, de termos cometido um erro. Então, a lei da liberdade, ela permite a escolha. É aí onde entra a história do livre-arbítrio. Se eu tenho a liberdade de escolher, então eu posso escolher entre movimentar a energia de uma forma que eu posso chamar de boa, ou eu posso movimentar essa energia de uma forma que eu poderia reconhecer ou chamar como não boa, ruim, enfim. Então, isso é realmente uma questão de escolha. E nós estamos debaixo dessa lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Por aí, nós vamos tanto criar karma, gerar karma, nesse sentido de energia se movimentando de uma forma que não precisaria ser, ou poderíamos levar essa energia para uma outra instância. Tudo isso aconteceu, né, quando se fala sobre o karma, depois que a humanidade entrou no processo de discórdia, né, naquela queda do homem que nós já comentamos em aula anterior. Então, a partir daí, o karma foi se estabelecendo. E lembrando sempre, energia é cumulativa. Então, eu movimento uma quantidade de energia hoje, ela pode, se ela não for liberada, ou seja, se eu não libertar os elétrons daquela energia, né, daquela quantidade de energia, ela vai continuar ali retida. Colocando isso num exemplo mais claro, mais objetivo para os nossos dias, é como se eu pensasse assim, eu fiquei com raiva de alguém. Então tá, isso gerou uma quantidade de energia. A gente poderia considerar que seria uma quantidade pequena, mas se eu sustentar essa energia da raiva durante muito tempo, ela vai se acumulando, porque ela vai atraindo mais energia, e isso vai se condensando, ficando cada vez maior. Se eu tomo ali a atitude, a ação, a decisão de libertar essa energia, né, ou esse acúmulo energético da raiva, logo após o momento em que ele surgiu, ou quanto antes, mais fácil é continuar com essa, vamos dizer assim, com essa movimentação, fazendo com que a energia vá se liberando, se libertando, e a partir daí o sentimento de raiva não exista mais. Os elétrons acabam sendo todos liberados, né? Então, importante pensar nisso. Sempre vamos ter que prestar conta da energia que nós estamos utilizando. Isso é lei. Por isso que a lei do karma estabelece que toda energia que sai, ela deve retornar exatamente para quem originou aquela quantidade de energia. Bom, a partir da queda do homem, foi onde surgiu o que ficou conhecido como sendo o tribunal kármico. Tribunal kármico nada mais é do que uma instância de seres excelsos, ou seja, é como se fosse um tribunal aqui para nós na Terra, né? Onde existe um juiz, onde existe lá os advogados, os promotores. Só que esse tribunal kármico é um tribunal que se estabeleceu quando houve a queda do homem. Por quê? Porque como a energia estava sendo movimentada de forma equivocada, então os seres cósmicos entenderam que era necessário orientar aqueles que estavam se perdendo dentro desse processo
para que recebessem a direção certa e conseguissem estabelecer um controle e uma direção acertada para aquela energia. Então, o tribunal kármico, com o passar do tempo, né, dos milênios, ele foi ficando conhecido como o tribunal do juízo, porque os seres que estão no tribunal kármico, eles simplesmente alertam, né, e dão a direção daquilo que o indivíduo desenvolveu ao longo do tempo. Então, se existe muita energia acumulada, vai ser orientado e direcionado para poder desenvolver o trabalho de liberação dessa carga. Então, esses seres, na verdade, são seres extremamente amorosos, mas o medo da personalidade, né, porque quando a gente encarna, vem de dentro da personalidade, da nossa condição de ego, essa sensação de que nós vamos ser julgados. Aí é onde entra a história da religião, dizendo que, olha, se você não aceitar Jesus, ou se você não se converter para tal coisa, enfim, se você não for um bom homem, for uma boa pessoa, e a gente tem muitas histórias por trás disso. Você vai para o inferno, vai para o purgatório, ou você vai perder sua alma, enfim. Tem uma série de criações que a personalidade humana foi gerando ao longo do tempo por conta do momento em que se estabeleceu esse chamado tribunal kármico, que não tem nada de condenatório, muito pelo contrário. O tribunal kármico é simplesmente para direcionar o indivíduo, como nós dissemos, para uma condição de restabelecimento daquela carga, daquela energia que foi usada durante um certo período. Então não tem nada que seja aqui para condenar, né, para mandar lá para os portais do inferno. A deusa da liberdade. Só fazendo um adendo, a deusa da liberdade, né, e como aparece aqui, tem uma imagem da estátua da liberdade, né, que é fácil, o busto da estátua da liberdade. Só para que a gente deixe registrado, e em algum momento das lições, em outras lições mais específicas, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, mas a deusa da liberdade está representada através da estátua da liberdade que existe nos Estados Unidos. Então, aquela estátua foi uma inspiração que veio através de alguns homens, né, naquela época, para se construir essa estátua e a partir daí representando essa deusa. Claro que não é essa menção que é feita lá, né? Mas sim a ideia da liberdade, mas é a memória sobre essa deusa que traz o nome de liberdade, que trabalha por essa causa. E ela disse o seguinte: isso quando nós fomos direcionados para o planeta, quando nós estávamos ali exatamente para seguir essa trilha da jornada humana. Vocês estão em liberdade, amados meus, para usar a pura e primígena substância de vida dentro do plano terreno. Estão em liberdades, amados meus, para utilizar a vida à vontade no mundo das aparências físicas. Vocês estão em liberdade, amados meus, para chamar a qualquer um e a todos nós, a sua escolha, para assisti-los, quando os momentos, ou seja, quando as cargas de energia de seus próprios mundos pareçam não ser suficientes para fazer frente às condições e irradiar a luz necessária para realizar seu plano divino. Então, o que ela está dizendo é que nós sempre podemos recorrer e devemos recorrer a esses seres que são libertos para obter essa ajuda, porque muito da nossa carga, infelizmente, foi se acumulando e ficando comprometida dentro desse acrisolamento. Vamos para a lei de causa e efeito, que quando nós falamos sobre karma, nós também temos aquilo que a gente poderia chamar de contraponto, ou a outra polaridade. O karma, então, seria uma polaridade, e o que nós chamaríamos de bem acumulado seria a outra polaridade. Quando a energia está se movimentando karmicamente, ou seja, ela está acumulando, retendo energia ali, e essa energia
fica presa por N motivos, isso é o que a gente vai chamar de karma. E quando nós estamos utilizando essa energia de acordo com a lei da harmonia, de acordo com aquilo que é a lei da liberdade, de acordo com os princípios e virtudes de Deus, então nós estamos tendo um bem acumulado. Toda essa característica do bem acumulado, ele é colocado dessa forma porque realmente essa energia também vai se acumulando. Mas aonde? Na nossa consciência superior. É o que os mestres chamam de corpo causal, é um corpo de causa, um corpo que traz aquilo que é o nosso bem acumulado, como foi dito aqui, para todos os alinhamentos que estão de acordo com as leis do universo. Então, toda ação, né, ou seja, as ações vão gerar resultados. E aqui é onde entra essa lei de causa e efeito. Toda vibração que nós temos, ela é a energia se apresentando num determinado patamar. Ou seja, se a gente pensar em respeito, se a gente pensar em paz, se a gente pensar em amor, se a gente pensar em tristeza, se a gente pensar em raiva, se a gente pensar em ódio, todos esses sentimentos, todas essas ideias são vibrações, são forças vibracionais, e quando elas são dirigidas a outro, né, uma vida, ou até mesmo quando nós, vamos colocar um exemplo do tipo, quando nós amaldiçoamos, né, alguma coisa, quando a gente entra em contrariedade com alguma coisa, essa vibração, ela alcança esse objeto ou essa vida, ou seja, alcança aquilo que é a direção que nós estamos dando. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por quê? Porque a lei de causa e efeito, ela diz que essa vibração, ela vai produzir esse resultado, é uma ação gerando, então, o resultado. E aí é onde a gente tem que realmente ficar atento, por quê? Porque através dessa lei, nós vamos ter o retorno consequente dessa vibração, dessa energia que foi criada, né, nesse nível vibracional, e ela vai voltar para nós. Só que o detalhe é que essa energia, ela volta carregada. E tem um detalhe importante aqui. Quando a gente fala que a energia volta carregada, é porque a gente tem que pensar o seguinte: nós vivemos num planeta, ou nessa, vamos dizer assim, nessa criação que a humanidade projetou, onde se eu pensar em tristeza e vibro dentro dessa condição da tristeza, digamos que eu esteja triste com alguém. Então eu lembro dessa pessoa e, lembrando dela, eu estou me conectando a ela, eu estou vibrando junto a ela. Pode ser que essa pessoa não esteja suscetível, aberta, pode ser que ela não esteja com o campo vibracional dela correspondendo a essa energia que eu estou emanando da tristeza. Mas essa energia saiu de mim e foi em direção a essa pessoa. Quanto mais longe essa pessoa estiver, não importa, o que acontece? A energia está percorrendo o caminho, ela está vibrando, né? É como se ela tivesse um selo, uma marca, e ela sai caminhando. O caminho que ela percorre, ela está entrando em contato com todas as vibrações do ambiente por onde ela está trafegando. Isso significa que, por conta de uma outra lei, que é a lei de semelhante, né, ou a lei da semelhança, essa vibração que nós emanamos, ao longo do caminho, ela vai atraindo tudo aquilo que é correspondente a ela. Então, eu acho que assim fica fácil da gente pensar o seguinte: se eu estou descarregando uma vibração de tristeza neste mundo, é só pensar o quanto existe de vibração correspondente de tristeza nesse planeta. Então, quanto que de tristeza, né, ou seja, a minha vibração pode se carregar e voltar, né, com carga dobrada, triplicada, quem sabe, para o meu mundo. Então, em vez de eu melhorar, em vez de eu amenizar essa tristeza, ela pode se tornar ainda pior. Esses são os processos que acontecem, só citando como exemplo, em situações de depressão profunda.
né? É uma carga de energia que vai se acumulando, aumentando, e ela simplesmente vai atraindo do entorno dela tudo aquilo que lhe é correspondente. Então isso vai se tornando um peso tamanho que se torna insuportável. A lei, ela é precisa, ela não falha, não erra, não tem absolutamente nada que volte para nós, ou seja, que a gente esteja passando que não esteja de acordo com esse alinhamento. Então, o que a gente emana, volta para a gente, já sabemos disso, né? E o karma destrutivo, a gente tem que lembrar do seguinte, quando a gente fala dessa energia acumulada, essa energia que a gente produz, ela primeiro passa pela nossa própria estrutura atômica, ou seja, ela é criada dentro da minha estrutura. Se eu estou encarnado, então eu tenho um corpo físico e eu tenho uma estrutura atômica, eu tenho átomos que se juntam ali, formam moléculas e, consequentemente, formam os corpos celulares. E isso é gerado, ou seja, é regido por energia. Então, se eu estou, através do meu pensamento e do meu sentimento, gerando um karma destrutivo, ou seja, algo que é danoso, isso primeiro passa por mim. A gente normalmente não lembra disso, né? É mais ou menos como, vou produzir veneno, tá? Só que eu estou, antes de jogar o veneno no outro, ou de destilar isso, né? Eu estou simplesmente passando isso por mim mesmo. Então, aqui é algo interessante para se pensar e analisar. Então, como nós falamos, a energia vai, mas ela sempre retorna. Isso é lei. Temos também o karma por omissão. Karma por omissão, como o próprio nome diz, é um movimento da energia em que nós não demos atenção para aquilo que seria necessário. Então, nós temos karma por ação, como nós já explicamos, como nós já falamos, né? Então, a nossa ação, ela vai gerando aí uma série de movimentos que vão resultar em alguma coisa. E vai se, vamos dizer assim, vai pegar a carona ali na lei de causa e efeito. E o karma por omissão é aquele que, tecnicamente, nós deixamos, na verdade, de realizar. Então, tudo aquilo que deveria ser feito e nós não fazemos, isso se torna também uma energia que é cumulativa. Tá? Então, é omitir aquilo que deve ser feito. É quando nós olhamos para as coisas, sabemos que aquilo deve ser feito e nós simplesmente omitimos. Ou seja, não fazemos de conta que não é com a gente. A omissão também, nesse aspecto, quando tudo isso falando em termos de leis divinas. Tá? Não estamos falando aqui de omissão quando se trata das leis humanas. Claro que existem situações e situações. Né? Aquela questão do eu vou defender lá o indivíduo que está apanhando, que está sofrendo. De repente eu não tenho condições para isso. Se eu for, eu posso entrar ali num conflito e perder, sabe, o meu corpo, a minha vida, enfim. Né? Então, tudo é necessário uma avaliação, uma análise para a gente poder entender como funciona. Por isso que o estudo, o aprofundamento, entender o que são as leis, como elas funcionam e aquilo que é a orientação dos grandes mestres, dos ensinamentos que nos foram legados. Então, aqueles de vocês que atualmente carecem de liberdade financeira, um dia tiveram muita riqueza para contribuir com o plano de Deus e a retiveram ou a utilizaram livremente para prazeres pessoais. Outros que atualmente experimentam limitações de mente e corpo tiveram um dia perfeita saúde e oportunidade para servir a Deus, mas utilizaram essas mentes e corpos para fins banais. Aqui é o que se fala sobre um karma por omissão. Então nós temos toda a capacidade, toda a possibilidade de realização, de levar adiante aquilo que é o melhor, o bem, as virtudes de Deus, e a gente simplesmente direciona isso para benefício próprio, único, exclusivo, sem pensar no todo. Isso é um exemplo de karma por omissão.
e é importante tomar bastante cuidado com isso, porque a gente está sempre sujeito dentro dessa condição que a gente vive, né, no mundo atual. Bom, e nós continuamos então na próxima aula com as demais leis. E aqui, gratidão. Vamos voltar à tela. Voltamos aqui. E pronto. Muito bem. Podemos liberar os microfones. Terezinha pode liberar. Flavi, se quiserem falar alguma coisa. Terezinha, quer falar alguma coisa? Oi, mestre. Eu só tenho a agradecer você por essa aula tão linda, que é uma lição para a alma. E gratidão, mestre, por tudo, viu? Eu estou amando as suas aulas, viu? Gratidão, mestre. Gratidão, querido. Eu agradeço muito pela sua presença, pelo seu carinho, como sempre, e a proposta aqui, como já conversamos tantas vezes, é sempre trazer o conteúdo que enriqueça e que seja prático, útil à vida, né? Nós temos ainda muita coisa para aprender, para conseguir acessar, e hoje nós temos todos os ensinamentos à disposição. Então, é uma questão da gente fazer o nosso esforço, a nossa busca e realizando isso. Aos poucos tudo vai, com certeza, acontecendo, né? Então, gratidão pela sua presença, viu, querido? Bem, Flavi, quer falar alguma coisa? Não, só achei que foi bem rápido. Na verdade, a gente passou rápido o tempo, não que o conteúdo foi rápido. Se eu tivesse colocado as outras 3 leis, eu com certeza a gente ia ficar o dobro do tempo, né? Porque tem vários detalhes também. Então, eu achei interessante dividir para que a gente não avançasse muito. Porque até depois mesmo no vídeo, né, para a maior parte das pessoas, tem pessoas que acham que fica cansativo, mas enfim, a gente está tentando fazer da melhor maneira e trazer aquilo que como foi dito, acrescente para as pessoas de uma forma geral, né? Tá? Mas, ok. Não tem nenhuma dúvida, tranquilo. Você quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, tá bom. Então, queridos, gratidão pela presença e um bom finalzinho de dia, em paz e muito amor. Bom? Então, gratidão. Tchau, tchau. Paz para todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.